Muito obrigado, deputado Pedro Uczai. Em nome da FENAJUF, a gente comparece aqui honrados, né, pelo convite e também gratos pelo espaço aberto para mais esse debate de fundamental importância, né, para o momento que a sociedade brasileira atravessa, né? Falo aqui em nome da FENAJUF, que vem comparecendo a eventos como esse, vem integrando iniciativas como a Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral, e a FENAJUF faz isso após uma ampla escuta de sua base, né? Os sindicatos todos que integram a FENAJUF realizaram eventos específicos com os servidores da Justiça Eleitoral. A FENAJUF representa todos os ramos do Judiciário da União e Ministério Público da União. Os sindicatos, na sua grande maioria, também, né? Inclusive os servidores da Justiça Eleitoral. E após esses encontros estaduais, né, regionais, a gente realizou um encontro nacional, servidores e servidores da Justiça Eleitoral, o ENEG, em que ouvimos servidores de todas as regiões do país, e entre todos os temas tratados, esse que a gente aborda hoje aqui foi o mais presente, foi o mais sentido, né, sobre o qual, inclusive, pudemos ali dialogar com a gestão do TSE. O então diretor-geral do TSE, Rui Moreira, esteve presente, nos escutou sobre isso, e esse encontro produziu um documento com essas preocupações, com a visão que os servidores da Justiça Eleitoral têm sobre esse momento, que foi apresentada ao TSE e com base no qual, né, a FENAJUF vem dialogando com as demais entidades, que eu já saúdo aqui, que integram, né, também a Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral. Essa preocupação decorre, como já dito aqui, já fartamente, desse contexto especial que a gente atravessa, né? O Brasil se tornou, como outros países do mundo, um laboratório de ascensão da extrema-direita e exercício do poder por essa extrema-direita, com o uso de novas tecnologias, de formas novas de comunicação, de mobilização de sua base social. E aqui no Brasil não tem sido diferente. E entre essas formas de mobilização, a promoção de teorias da conspiração, a promoção de fake news, a desacreditação das instituições democráticas tem sido uma tática constante, né, no mundo inteiro, e no Brasil não tem sido diferente com o que se convencionou chamar de bolsonarismo, para não deixar sem nome aquele que encabeça esse movimento político, né, contra a democracia, contra as instituições, que é o presidente da República e seu núcleo político, vem fazendo também isso contra o sistema eleitoral, né? Além de uma teoria da conspiração em si, que aborda outros temas, a gente viu isso sobre a vacina durante a pandemia, né? É usada também no Brasil, muito claramente, como tática política de caráter abertamente golpista. Não é de hoje, não é desse processo eleitoral que Bolsonaro e seu núcleo político vêm promovendo esse tipo de mensagem, vêm insuflando sua base política contra as instituições, em específico contra o sistema eleitoral, né? A FENAJUF vem se levantando contra essa postura já há alguns anos. E para esse núcleo político, para o bolsonarismo, não importa que seu discurso já tenha sido desmoralizado, que tenha sido cobrado, né, que apresentar elementos mínimos de prova que justifique sua posição, e ele não tenha o mínimo elemento, não importa, porque o móvel central é manter mobilizada a sua base, é manter o clima de suspeição, né, sobre a Justiça Eleitoral, sobre o sistema de votação, como tática política de caráter golpista. São tantos crimes de responsabilidade que abusa, como a gente diz, né? Passou do momento de responsabilizar esse núcleo político, passou do momento, né, de responsabilizar o presidente da República por esse tipo de prática. Desse contexto, né, decorre, então, o que a gente já ouviu aqui das outras entidades, né, da percepção que cada uma tem da sociedade, né, que é esse extremismo político, de um lado. Eu pedi para você mexer a tela para ver se eu conseguia ver meu tempo, né? De um lado, o extremismo político, né? De outro lado, esse conjunto de teorias da conspiração, e também o armamentismo, que já citado aqui, né? E não é qualquer tipo de armamentismo, é um armamentismo de caráter nitidamente político, abre aspas, né, na sua fala, em defesa da liberdade. É diante disso que a gente está colocado, e daí decorrem o vandalismo contra órgãos da Justiça Eleitoral, pichações. Já houve tiros em fachada de tribunal eleitoral aqui, sem explicação ainda aparente, e isso gera para os servidores um clima de medo. A primeira vez na história os servidores vão
realizar uma eleição com medo de usar a camisa da Justiça Eleitoral, com medo de usar os adesivos nos seus carros, e também a população, também os candidatos, também todos que participam como mesários, né, do processo eleitoral, com receio de realizar o seu trabalho, com receio de garantir o espaço, né, democrático, livre para a expressão política. Então, a FENAJUF comparece aqui agradecendo ao deputado Pedro, agradecendo a todas as entidades que se somam, né, nesse ato aqui e trazendo essa voz que não pode ser invisibilizada, ela não pode ser escondida, porque ao defender a justiça eleitoral tem que se pensar que essa instituição é feita por pessoas e dentre as pessoas que fazem a justiça eleitoral estão as servidoras e os servidores que a constroem no dia a dia, eleição após eleição. Há 90 anos a justiça eleitoral, que surgiu como um movimento, né, fruto de um movimento social que fez 100 anos agora, em julho, concluindo, né, o tenentismo ali, cobrando, né, um sistema eleitoral que combatesse aquelas práticas velhas da oligarquia, e chegamos nesse ponto, né, do sistema eleitoral reconhecido no mundo inteiro e ser atacado de forma tão vil, de forma tão violenta como a gente vem vendo, né, sob esse governo. Então, FENAJUF agradece o espaço, soma a sua voz às demais entidades, né, e repete aqui os termos da sua Carta do Encontro Nacional, né, de levantar sua voz junto com todos, em defesa da democracia, em defesa da justiça eleitoral, e dizendo não a qualquer tentativa de golpe nesse país. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, deputado. Muito obrigado, Manuel Souza. Parabéns pela posição da FENAJUF, parabéns pela indignada denúncia que faz, porque o medo é um instrumento, né, de violência num processo democrático.